Corredores escuros, quebra-cabeças, trilhas sonoras horripilantes, mistérios e inimigos assustadores. Esses são alguns dos recursos que constroem um bom survival horror. Mas você já parou para pensar na sua história, em como ele se tornou um dos gêneros mais famosos da indústria dos games? No vídeo de hoje, eu quero falar sobre alguns dos destaques que vão me ajudar a contar sua trajetória. Para entender melhor essa história, precisamos voltar para o ano de 1992, onde o primeiro jogo que seria definido como um survival horror seria lançado. E é claro que eu só poderia estar falando de Alone in the Dark, que até hoje é conhecido por muitos como o pai do gênero. Com uma trilha sonora assustadora, mecânicas inovadoras e um visual nunca visto antes, Alone fez os jovens da época sentirem calafrios. Ao olhar o jogo hoje, você pode se perguntar, como alguém pode ter medo disso? Mas é necessário lembrar que antes de Alone, haviam outros jogos de terror, mas Alone foi o primeiro jogo de terror e sobrevivência em 3D. Já em 1995, foi lançado Clock Tower: The First Fear, um point and click de terror que junto com Alone veio a definir o que seria o gênero. Nascia assim o survival horror, mas foi em 96 que o maior responsável pela popularização do gênero foi lançado: Biohazard, ou como é conhecido aqui no ocidente, Resident Evil. Cheio de cenas icônicas, inimigos marcantes e um visual de encher os olhos, Resident Evil foi um marco não só para a história dos jogos de terror, mas para os games em geral. Dando início à era de ouro do survival horror. Já em 98 foram lançados Resident Evil 2, que nos apresentou a um dos protagonistas mais icônicos da franquia, Leon Scott Kennedy. E também o jogo Parasite Eve, que misturava elementos de RPG e survival horror, com grandes inspirações em Resident Evil e Final Fantasy VII. Resident 2 e Parasite Eve fizeram um grande sucesso e ajudaram o gênero a se popularizar ainda mais. Em 99, o survival horror em 32 bits chegou ao seu ponto mais alto, com o lançamento de Resident Evil 3, que trouxe um dos inimigos mais marcantes dos games, Nemesis, que com certeza foi uma pedra no sapato de todo mundo que jogou o game. E também tivemos Dino Crisis, que foi desenvolvido pelos mesmos criadores de Resident Evil, mas dessa vez nossos inimigos eram dinossauros, inspirados em Jurassic Park. E por último, o poderoso Silent Hill, com um terror mais psicológico, criando uma grande rivalidade com Resident Evil. Em 2001, foi lançado Fatal Frame, um jogo de survival horror com inspirações na cultura japonesa, um roteiro extremamente pesado envolvendo sacrifícios brutais, espíritos malignos e uma mecânica inovadora, onde usávamos uma câmera para derrotar nossos inimigos. Ainda em 2001, Silent Hill 2 veio ao mundo, trazendo outro dos mais marcantes inimigos dos games, o Cabeça de Pirâmide. Silent 2 trouxe tudo de bom que o primeiro apresentava, só que com um terror ainda mais perturbador. A jogabilidade era uma marca dos jogos de terror em sobrevivência. Os controles travados, as câmeras fixas e o sistema de itens, entre outras coisas. Mas com a chegada do PlayStation 2 e jogos com controles mais fluidos, câmeras mais dinâmicas e gráficos superiores, o survival horror se mostrou com dificuldade de se adaptar à nova geração. Infelizmente, a partir de 2003, o gênero foi se tornando cada vez mais problemático. Resident Evil 0 chegou no final de 2002, com muitas críticas, que em sua maioria eram para as mecânicas ultrapassadas. Dino Crisis 3 foi lançado pouco tempo depois, teve vendas muito abaixo do esperado, e suas críticas foram pelo mesmo caminho de Resident Evil. Parecia que o survival horror estava morrendo. Com o passar do tempo, franquias clássicas como Resident Evil, Silent Hill e até mesmo o Alone in the Dark foram perdendo sua força, por se afastar de suas identidades, ou deixar para trás elementos marcantes, como suas histórias densas e suas atmosferas assustadoras. Mas isso deu espaço para o nascimento de novos títulos, como Rule of Rose, Haunting Ground e Siren, que vieram a servir de inspiração para muitos games no futuro. Em 2005, foi lançado o todo-poderoso Resident Evil 4. A Capcom, mais uma vez, fazia história com a franquia. Mas apesar de ser um jogo brilhante e o favorito de muitos da franquia, Resident Evil 4 se afastava demais da atmosfera de terror e ia muito para o lado da ação. Trocou os corredores escuros por fazendas abertas e muita claridade, o que geraria uma crise de identidade na franquia, já que em Resident Evil 5 o game se passa
quase que completamente de dia e em determinados momentos até trocamos tiros com os infectados. Enquanto que em Resident Evil 6 temos 4 campanhas e uma delas é praticamente um jogo de tiro. Em 2008 foi lançado Dead Space, que foi uma brisa agradável para os fãs de Survival Horror. Ainda que com um pouco mais de ação, Dead Space trazia de volta os inimigos assustadores, as cenas brutais e os cenários mais claustrofóbicos. Dead Space foi um sucesso e agradou os fãs do gênero, mas ainda assim seria mais uma franquia a se perder pelo caminho, já que o terceiro capítulo é completamente voltado para a ação. Mas seria em 2010 que as coisas voltariam a mudar de fato. Você acorda em uma sala escura, sem se lembrar de nada, desorientado e com a sensação de que algo está atrás de você. Tudo que você encontra é uma carta escrita por você mesmo, dizendo que você apagou sua memória propositalmente e que você precisa matar o barão do castelo em que você se encontra. Você não tem armas e a única forma de avançar é resolvendo os enigmas enquanto algo sombrio te persegue. Essa é a premissa de Amnesia: The Dark Descent. Lançado em 2010, o game indie Amnesia foi um marco na história dos games de survival horror, com certeza um dos principais responsáveis pela revitalização do gênero. Amnesia trouxe de volta os corredores escuros e a sensação de prisão, já que o jogo se passa inteiro dentro de um castelo, além de nos fazer sentir como se fôssemos uma presa indefesa, já que não temos armas, mas os inimigos ainda estão lá. Então, nossa única saída é fugir e se esconder. Amnesia foi um sucesso de crítica, mas teve baixos números de venda, que foi mudando conforme o jogo foi ficando mais conhecido. Em 2012, o game Slenderman: The Eight Pages foi lançado e se tornou um viral absurdo pelas lendas que foi inspirado e pelo fato de ser um jogo gratuito. Já em 2013 foi lançado o game que trouxe de volta o prestígio e a atenção do público para os jogos de terror. Outlast foi sem dúvida um grande marco na história dos jogos, um game indie que conseguiu ser destaque mesmo no ano de lançamento de jogos como GTA V, The Last of Us e BioShock Infinite. O game trazia a mesma proposta de Amnesia, mas assim como o salto de Alone in the Dark para Resident Evil foi grande, aqui temos a mesma situação. Com uma tecnologia mais avançada, Outlast trouxe gráficos muito bonitos e uma experiência desesperadora para os jogadores, setando novos caminhos para o survival horror. A partir daí, os jogos de terror voltaram a fazer mais e mais sucesso. Soma, The Evil Within, Alien Isolation são só alguns dos títulos que tiveram destaque depois disso. Vale lembrar da demo de PT, fez um sucesso absurdo ao se revelar um teaser de Silent Hill, que infelizmente foi cancelado pouco tempo depois. Apesar disso, PT foi tão marcante que também virou uma referência para o gênero. Em 2017, Resident Evil 7 foi lançado e trouxe de volta muitos elementos de sua origem. Se passando a maior parte dentro de uma mansão escura e com inimigos te perseguindo por todo o jogo, Resident Evil 7 devolveu de volta à franquia a sua identidade. Com tudo isso, o Survival Horror mostrou que mesmo com altos e baixos, ainda é um dos gêneros mais importantes dos games. Agora, com muitos caminhos e conceitos que foram estabelecidos com o passar do tempo, nos resta esperar pelos próximos capítulos. Eu, como fã do gênero, fico animado e curioso para ver o que nos aguarda. Então é isso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e deixa aqui nos comentários qual é o seu jogo favorito do gênero e qual foi o momento que mais te assustou em todos esses anos. Muito obrigado e até a próxima.